Olá, sejam bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Estaremos dando seguimento ao assunto que já temos tratado há 2 TADELs anteriores a esse, sobre o tema Jesus como modelo de discipulador. Falamos sobre pelo menos 10 atitudes, 10 atitudes que vemos na vida de Jesus como exemplo para nós de como discipuladores que somos, como devemos proceder para sermos semelhantes a Cristo no trato do discipulado. Jesus é o nosso modelo, por isso temos examinado durante esses 2 últimos TADEs sobre este assunto, tá bom? Recomendo a você, caso você não tenha visto os anteriores, procure lá no playlist Betel Serra, é o canal no YouTube, vai lá no playlist e busque TADEL e você vai encontrar essas lições ministradas anteriormente. Hoje daremos seguimento da 11ª em diante, pois já o fizemos por 10 vezes, ok? Vamos lá? Vamos orar. Peça a Deus para falar com você nesse momento. Soberano Deus, quero glorificar o nome do Senhor por mais esta oportunidade que temos de ministrar a palavra do Senhor e utilizando o Senhor como exemplo para nós de discipuladores. Que possamos, ó Deus, seguir a Tua direção, a Tua orientação e que possamos ser influenciadores de vidas, pois temos entendido que quando discipulamos alguém, nós estamos não apenas discipulando uma pessoa, mas o ministério de discipulado não sabemos até onde irá, pois na medida que nossos discípulos reproduzirem e multiplicarem em outros a mesma visão de discipulado, ó Deus, não sabemos aonde chegará esse nível de influência. Pedimos então a Tua graça, a Tua sabedoria, o discernimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. A 11ª característica que vemos na vida de Jesus e que nos dá como exemplo de como devemos agir como discipuladores com os nossos discípulos, aprenda a exortar. Exortar, ele tem um duplo sentido. Algumas pessoas entendem que se trata de correção e outros também podem utilizar dessa mesma palavra para significar encorajamento. E eu diria que ambas estão intrinsecamente ligadas, uma vez que podemos exortar, ou seja, admoestar, corrigir alguém, mas sem que essa pessoa perca o ânimo, ou seja, que ela continue sendo encorajada a mudar, a melhorar. Então já aprendemos alguma coisa aqui, que exortar, ela pode ser palavras até duras, mas pense, Jesus usou de palavras assim, mais dura, uma palavra ríspida, para os fariseus, para os religiosos da época, que expressão dele, né? Eles coavam mosquito, mas engolia camelo, ou seja, eles eram rígidos na letra da lei, mas zero de compaixão. Então, esses religiosos da época de Jesus foram duramente repreendidos, mas também eles eram encorajados a se arrependerem, a abandonarem esse caminho e a se voltarem para Deus. Mas não apenas os fariseus receberam palavras duras, não apenas os religiosos, mas os próprios discípulos de Jesus receberam palavras duras. Mas pode reparar que Jesus não usava como da autoridade que ele tinha, mas ele usava palavras que ao mesmo tempo encorajavam os seus discípulos, tanto é que, exceto um, por motivo de avareza,
todos eles seguiram a Jesus com alegria e principalmente depois da ressurreição de Jesus. Então nós devemos sim repreender, ensinar, encorajar pessoas que nós amamos, pessoas que nós respeitamos, pessoas que nós nos preocupamos, porque como discipuladores que somos de nossos discípulos, devemos ter em nós um espírito de paternidade. Da mesma forma, então, como cuidamos dos nossos filhos, devemos cuidar dos nossos discípulos. E qual é o pai que, não amando o seu filho, não o corrige? Né? Então aqui entra esse contexto de correção. O próprio Jesus em Mateus 18 diz: se você vir o seu irmão pecar, vá até ele, você e ele só, e corrija-o. Por que ele fala você e ele só? Exatamente para que o seu irmão não seja envergonhado. A ideia é que não é humilhá-lo, não é envergonhá-lo, não é diminuí-lo, mas é encorajá-lo a crescer, encorajá-lo a amadurecer na fé. Esse é o sentido de exortação que nós encontramos aqui. Então, não tenha receio de tratar com aquilo que se encontra fora do padrão, fora do paradigma bíblico. Então, todas as vezes que encontramos algum irmão dando um deslize com relação à sua fé e aos pontos doutrinários bíblicos, você deve, com muito amor, com muito carinho, isso não pode faltar. Porque quando fazemos uma exortação com uma palavra dura, áspera, cheio de autoritarismo, certamente ninguém se agrada de atitudes como essa. Então, vá com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, mas e com muita educação, é claro, mas não fuja da responsabilidade que Deus coloca na mão de cada um de nós, como tutores que devemos ser de nossos irmãos, cuidadores dos nossos irmãos. Então, como Jesus, vamos aprender a corrigir e a encorajar esses que Deus tem nos colocado como filhos e que nós precisamos ter esse espírito paternal. Bom, a 12ª característica que eu quero enumerar aqui e que nós encontramos na vida de Jesus é: seja um servo. Você, como discipulador, precisa ser um servo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10, Jesus mandando os discípulos terem uma arma na mão, uma espada, porque nós vencemos a guerra espiritual contra o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas só vencemos os conflitos dentro da igreja com a toalha. João capítulo 13, Jesus nos mostra quando ele lava os pés dos seus discípulos e enxuga com uma toalha. Ele ali nos dá um exemplo de serviço. Na verdade, Jesus nos dá um exemplo de amor aos nossos irmãos. E ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Então, uma forma de nós resolvermos conflitos dentro da igreja é por meio do amor. E só podemos demonstrar amor aos nossos irmãos, demonstrar amor ao nosso próximo, quando servimos a eles. Então, a toalha é uma figura que exemplifica o serviço. E Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele recomendou que cada um deles pudesse fazer o mesmo pelos seus irmãos. Então esse é um grande exemplo que Jesus nos dá, ele sendo o Senhor e Mestre, mas ele lava os pés dos seus discípulos. Ser servo, então, é servir na necessidade do nosso irmão. Observar as suas necessidades, as suas carências em todas as áreas da vida e, claro, principalmente
no quesito espiritual. Agora, há muitas formas de servir. Eu posso servir o meu irmão com tempo. Alguém diz que tempo é dinheiro. Não é o caso aqui, mas tempo, eu diria que para cada um de nós, principalmente na medida que vamos avançando na idade, na responsabilidade da vida, parece que o tempo vai se encurtando cada vez mais e aí se torna ainda muito mais valoroso para nós. E quando nós abrimos mão de um determinado tempo para abençoar a vida de um irmão, dentro da necessidade dele, o tempo se torna uma ferramenta preciosíssima. Uma outra forma de demonstrarmos serviço ao nosso irmão é dando a nossa energia, o nosso trabalho, liberando para ele parte do patrimônio, o dinheiro mesmo, enfim, o que nós temos, o que possuímos, ele não é nosso, ele é para ser utilizado dentro do reino de Deus. E então assim deve ser a nossa conduta se quisermos servir uns aos outros. Bom, o 13º exemplo que quero citar nesse momento de características de Jesus como discipulador é: desencorajem a disputa por posições. Queridos, nós encontramos na vida de Jesus e dos seus discípulos, uma determinada ocasião, um anseio, um desejo enorme de terem uma posição que fosse bem vista no reino de Deus. Não apenas os pais, mas os próprios filhos que eram discípulos. A mãe de João, por exemplo, chegou perto de Jesus e disse: Jesus, olha, eu gostaria muito que um filho meu tivesse à direita e o outro à sua esquerda. E os próprios discípulos conversavam entre si: quem de nós vai ter essa posição de destaque, de estar ao lado de Jesus? Queridos, isso é algo que nós devemos conversar com os nossos discípulos, com base em Mateus 20, de 20 a 28, sobre esvaziar-se dos seus desejos próprios, da sua busca por posição, por status, por títulos, por reconhecimento humano. A nossa posição maior é de ser servo desse Senhor maravilhoso. Então não importa muito o que os homens irão reconhecer ou não, o importante é o que o céu fala a nosso respeito. O importante é o que Jesus pensa sobre nós. Nós encontramos aqui na vida dos discípulos que esse desejo por posição se tornou entre eles um vírus maligno. E Jesus repreendeu essa postura dos discípulos e destacou a ideia do serviço. Ele mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas para servir, para dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus nos ensina então que essa é a real posição de um seguidor dele, a de servo. Então nós servimos uns aos outros e quanto mais crescemos na fé, quanto mais crescemos em maturidade espiritual, mais oportunidades nós temos em poder servir. Não é o título que nos dá a posição de serviço, mas a maturidade. Porque às vezes encontramos uma pessoa madura espiritualmente, que às vezes não tem nenhum título reconhecido pelos homens, mas já influenciam tantas vidas, já estão discipulando a várias, estão tendo várias oportunidades de servir uns aos outros, enquanto pessoas com títulos, embora não necessariamente com a maturidade que precisava ter, não demonstram esses frutos de serviço. Esse é o exemplo de Jesus para nós, servirmos uns aos outros.
O 14º exemplo que quero citar, que é uma característica na vida de Jesus, é ser um inspetor, vou dar esse termo, me permitam, um supervisor dos frutos. Jesus diz: pelos frutos vos conhecereis. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. A árvore boa vai dar bons frutos. E é impossível de uma árvore vir frutos doces e amargos. E devemos checar os tipos de fruto, porque cada semente reproduz conforme a sua espécie. Logo, se você utiliza da palavra de Deus para ministrar ao coração de alguém, e você é essa árvore que tem uma espécie, e que só iremos conhecer que espécie é pelos frutos que iremos produzir. Também devemos checar a quantidade de fruto. Olha que Jesus nos fala sobre a qualidade do fruto, quando ele diz que é pelos frutos que conhece a árvore. E ele fala da quantidade de frutos, porque em João 15 o Senhor disse que ele espera que cada um de nós, que como varas que somos linkados na videira verdadeira, devemos produzir frutos, e frutos com abundância. A expectativa dele é que possamos produzir muitos frutos. Então, o tipo está relacionado com a espécie da árvore, e a quantidade de frutos está de acordo com a capacidade dessa árvore. Observando então os frutos, quer pelo tipo, quer pela quantidade, nós vamos conhecer a espécie da árvore e se essa árvore tem uma capacitação forte para reproduzir muitos. Devemos também observar os frutos, porque há muitos frutos falsos. Na vida mesmo, às vezes, a gente vê frutos em cima da mesa e quando a gente vai olhar, não são frutos verdadeiros, são frutos de plástico, mas que são tão parecidos que a gente só percebe quando pega. Então, precisamos agir como inspetor ou como supervisor de nossos discípulos, acompanhá-los de perto para checar os frutos que eles estarão ministrando. Em João 15, descobrimos um valor tremendo, porque devemos fazer aquilo que é a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que possamos dar frutos, e a quantidade é de acordo com o potencial de cada um. E aí nos lembramos da parábola dos talentos, onde cada um recebeu um talento, ou uma capacitação, ou um potencial. E quando a gente descobre que o nosso discípulo é um potencial 1, então nós devemos, por exemplo, injetar nele cada vez mais encorajamento, fé, disposição para buscar cada vez mais do Senhor e produzir os frutos a ponto de ele crescer e se tornar um potencial 2 e assim por diante. Essa é uma um dos deveres de cada um de nós como discipuladores, porque como pais espirituais que somos, queremos ver os nossos filhos crescerem e produzirem frutos para a glória do Senhor. Então, meu irmão, trabalhe de acordo com o seu potencial, trabalhe de acordo com a proporção da graça derramada sobre a sua vida, da fé derramada sobre você. A comparação de frutos para frutos serão de forma proporcional. A gente vê isso nitidamente na parábola dos talentos. Não devemos estar preocupados
com o que receberemos em volta dos frutos produzidos. Não, a nossa função é produzir. E quanto mais produzirmos, mais chance nós temos de crescer, mais chance temos de avançar. Mantenha a sua fé viva, o seu coração sempre ardente pela palavra de Deus, pela vida de oração, pela vida do serviço na casa do Senhor. Dedique-se a isso para que você, acima de tudo, seja modelo para os seus discípulos. E eles olharão para você e desejarão ser como você é, crescendo, produzindo frutos para a glória do Senhor. Então, cuidado com comparação, porque o melhor mesmo é a gente se comparar com Jesus. Não vamos comparar com os outros, porque senão acaba gerando um espírito de competição, e isso pode trazer aquele espírito de grandeza que falamos lá atrás, sobre posição, sobre destaque. Não. Olhe para Jesus, e se tiver que comparar com algum outro humano igual a você, compare com você mesmo. Por exemplo, o que você tem feito para o Senhor esse ano de 2022? Então, compare com você mesmo e veja, o ano que vem eu quero fazer ainda mais para o Senhor. E é assim que devemos caminhar, sempre melhorando no Senhor, sempre desejando produzir ainda mais frutos para o Senhor. Assim você estará, claro, glorificando o nome dele, e você mesmo perceberá que você está crescendo no reino do Senhor. E por último, a última característica que estaremos trabalhando nesse assunto, pois no próximo Tadel eu já quero estar trazendo um outro assunto dentro desse tema discipulado. Estaremos ainda prosseguindo nesse tema, pois eu acho que esse tema é um tema assim praticamente interminável para nós, e nós precisamos colocar em prática cada dia que passarmos, né? 15º então evite espírito de grandeza. Evite espírito de grandeza. Veja, o diabo disse para Jesus, por ocasião da tentação lá no deserto, logo depois do seu batismo, foi a primeira, inclusive, tentação. O diabo disse para Jesus que transformasse as pedras em pães, uma vez que ele já estava há 40 dias e 40 noites sem se alimentar, e certamente estava faminto, e o diabo então o incita a transformar pedras em pães para poder provar de fato que ele era o Filho de Deus. Na verdade, Jesus não precisava provar nada para o diabo, por isso Jesus responde daquela forma. Os fariseus fizeram a mesma coisa, insistiram para que Jesus fizesse um sinal, para que eles pudessem crer nele como sendo o Messias que havia de vir. Querido, Jesus, ele não cedeu ao show solicitado pelo diabo, e nem tampouco pelos religiosos da época e pelos fariseus. Porém, quando João Batista, quando estava preso, ele envia os seus discípulos a perguntar a Jesus se Jesus realmente era o Messias que havia de vir, ou se viria um outro. Olha, interessante, Jesus ele não dá a mínima para o diabo nem para os fariseus. Ele não dá nenhuma dica, nenhum sinal. Mas para João Batista, ele diz para os discípulos de João assim: os cegos, diga para João que os cegos veem, os paralíticos ouvem, os surdos estão escutando e os mortos ressuscitando. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: diga para João que eu já tenho dado milagres, eu tenho feito milagres, eu já estou mostrando sinais de que eu sou aquele que haveria de vir. Então podemos aprender aqui com esse gesto de Jesus que para certas pessoas nós não temos que provar quem somos. Nós não temos que provar que somos espirituais.
devemos dar as costas como respostas, inclusive para o diabo e para essas pessoas que simplesmente querem apenas, talvez, engrandecer o nosso nome. E nós não estamos aqui para isso. Nós olhamos para Jesus e vemos que ele não estava preocupado em dar satisfação às pessoas de fora. Mas ele diz aqui, em outras palavras, que nós não precisamos provar nada para termos o reconhecimento dos de fora, mas precisamos provar algo somente para aqueles que possuem essa mesma unção que está sobre nós. Não provamos com demonstração de show, mas com frutos que geramos. É com demonstração de espírito e poder. É com frutos gerados. Nós temos que mostrar à nossa liderança que temos compromisso com eles, que nos deram oportunidades em servir, que devemos ter uma palavra empenhada com os nossos líderes, e que nós devemos, então, demonstrar a esses que estamos realizando a obra pelo qual fomos chamados e treinados por eles, para mostrar para eles que não foi em vão o nosso trabalho. Precisamos mostrar com os nossos frutos e provar o nosso chamado somente para aqueles que podem nos aprovar, somente para aqueles que estão dando de si por nós, dando do seu tempo, do seu amor, da sua compreensão, do seu cuidado, sendo para nós como que pais espirituais. Sim, devemos satisfação a esses, porque sem eles nós não estaríamos realizando a obra que hoje estamos realizando. Me lembro do meu pastor, todo mês eu sentava com ele e fazia questão de prestar contas do que eu estava fazendo. Ele tinha me dado algumas funções e na medida que eu prestava contas, ele me dava ainda mais funções. E eu fazia questão de chegar para ele antes mesmo de ele me perguntar. E às vezes ele nem, parecia que ele nem queria muito saber. Mas eu não estava preocupado se ele estava querendo ouvir ou não, mas eu tinha uma necessidade de mostrar para ele, olha, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu. Sabe, na verdade o meu desejo é que eu me tornasse mais leve para ele. Eu queria que ele estivesse alegre e satisfeito por ter me encaminhado no ministério, por ter me discipulado, por ter me ensinado o caminho que eu deveria trilhar. Então, por isso, lembro com muita saudade e mantenho o respeito que sempre tive por ele. Agora, na sua ausência, não deverei ser desrespeitoso, não, pelo contrário, mantendo o respeito quando falo sobre seu nome, né? E eu dedico isso por gratidão. Então, os frutos demonstram as nossas obras e o que estamos fazendo ou deixando de fazer. Agora, para os que estão de fora, cada um de nós não temos necessidade nenhuma de dizer o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Não estamos aqui para buscar a aprovação de quem quer que seja. Saiba apenas que você já recebeu a unção e que a autoridade já está sobre a sua vida. Querido, esses são as 5 características que abordo hoje sobre o modelo de discipulado na vida de Jesus. Como Jesus agiu com seus discípulos, e é assim que devemos agir com os nossos discípulos. Com esse espírito de paternidade, para que os nossos discípulos possam olhar para nós, ver os frutos e poder também desejar imitar, produzindo frutos também dignos de glorificação do nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida grandemente, o seu ministério, o seu discipulado, a sua célula, e que esses exemplos de modelo que citamos de Jesus como discipulador
seja o seu paradigma, o meu padrão de vida no meu discipulado para com os meus discípulos. Deus abençoe, um grande abraço, beijão no seu coração e uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém.